Você foi justificado pela fé. E você pode dizer amém. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre oração. O tema da ministração de hoje é a oração que prevalece. Vamos falar juntos? A oração que prevalece. Na verdade, quando nós falamos sobre oração, nós estamos falando sobre o nosso relacionamento com o Senhor. E é um tema que deve ser ensinado constantemente. Primeiro, porque a revelação da palavra, ela é progressiva. Não é porque ouvimos aquele assunto uma vez que nós já sabemos a respeito de tudo que diz respeito àquele tema e àquele assunto. E além disso, nós estamos sempre recebendo novos irmãos em nossa igreja local, e por isso percebemos a necessidade de compartilharmos essas bases e esses fundamentos para termos uma vida de oração eficaz, prevalecente, que funciona, que alcança resultados, que obtém respostas e que de fato se relaciona com o Senhor. E a maneira como você vai receber isso é através da palavra. Como é importante, irmãos, recebermos a palavra de Deus. E muitos de nós, infelizmente, não valorizamos a palavra como deveríamos valorizar. Uma palavra que eu falar aqui, talvez uma frase, pode ser uma revelação poderosa no seu espírito e pode mudar a sua vida para sempre. É através da palavra que de fato somos instruídos, edificados, alimentados, fortalecidos e renovados. No livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 2, o apóstolo Paulo ele faz uma afirmação poderosa que diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Na revista atualizada está escrito: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela palavra da fé? O que é a pregação da fé ou a palavra da fé? Nós temos aprendido aqui nessa série que a palavra da fé ou a pregação da fé não é ensinar sobre fé, ou não é ensinar sobre a importância de ter fé, ou sobre a importância de crer. Paulo está fazendo uma pergunta: como que vocês foram cheios do Espírito? Como que vocês receberam a habitação do Espírito? Foi pela prática das obras da lei ou foi pela pregação da fé? Fé aqui está em oposição ao princípio da lei. Paulo nos ensina no Novo Testamento que fomos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Portanto, o oposto de fé nos evangelhos não é incredulidade. O oposto de fé nos evangelhos é as obras da lei, a prática da lei, o princípio da lei. Agora, o que seriam essas obras da lei? Porque na cabeça de muitos de nós, talvez, as obras é praticar boas ações, ou praticar caridade, e ninguém aqui irá para o céu, realmente, por fazer caridade, dar esmola aos pobres, atender os necessitados, alimentar os famintos, distribuir comida para aqueles que precisam, apesar de como igreja termos essa responsabilidade. Mas isso não é aquilo que nos faz alcançar a salvação e a vida eterna. Ninguém é salvo por isso. Posso ouvir um amém? Mas Paulo, quando fala então sobre obras da lei, ele está falando sobre algo que vai além de caridade e de boas ações. Paulo fala sobre obediência aos mandamentos da lei de Moisés. Então Paulo está dizendo: você foi cheio do Espírito porque você se comportou bem. Você é cheio do Espírito porque você tem algum mérito. Você é cheio do Espírito porque você cumpriu com todas as suas obrigações. Você é cheio do Espírito porque você seguiu todos os princípios da lei.
ou você é cheio do Espírito porque você creu na obra de Cristo consumada na cruz. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: você foi cheio do Espírito Santo não porque obedeceu à lei, você foi cheio do Espírito porque você creu na obra de Cristo. Então ninguém aqui é aceito por Deus por causa das suas obras. Não somos aceitos por Deus por causa do nosso mérito, da nossa performance. Nós não somos bem recebidos na presença de Deus porque nós cumprimos as nossas obrigações, mas fomos aceitos por Deus e de fato fomos alcançados pela graça e recebemos o dom da justiça pela pregação da fé. Amém? E quanto mais você ouve a pregação da fé, mais fé é gerada no seu coração. Você recebe fé pela pregação. A maneira bíblica da fé ser liberada no seu espírito é pela pregação da palavra. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. E quanto mais somos cheios dessa palavra, quanto mais somos alimentados por essa palavra, nós somos alargados em fé, esticados em fé. Portanto, essa é a maneira como o Espírito escolheu para ministrar fé a você. Você recebe o Espírito pela pregação, você recebe milagres pela pregação. Portanto, isso é mais do que uma ilustração bíblica, é um ensino, é um espírito. Quando você vem para essa reunião, todo domingo, quando você tem o costume de vir, ou quando você vai para a reunião da sua célula, você tem que ir com a postura de ouvir a palavra e de ser alimentado pela palavra, amém? Mas além de ir com a postura de receber a palavra, você precisa ir com o entendimento de ter algo da parte de Deus para compartilhar. Portanto, Deus estabeleceu que a pregação da palavra é necessária. A pregação da palavra é algo chave. Uma igreja saudável é uma igreja onde há ensino da palavra, instrução da palavra. Uma igreja saudável é uma igreja que está fundamentada na palavra de Deus. Essa é a maneira bíblica de como a igreja deve ser edificada, pela pregação da palavra. Então esse não é um momento assim enfadonho do culto, como alguns infelizmente têm o costume de pensar. A pregação é algo vital para a sua edificação. A pregação é algo vital para o seu crescimento. Então você sairá daqui por aquelas portas hoje alimentado, nutrido, edificado. Eu posso ouvir um amém nessa noite, irmãos? Porque a palavra de Deus será liberada no seu coração. E hoje vamos falar sobre oração, que também é algo vital para todo crente. A oração nos fala do nosso relacionamento com Deus. Oração é mais do que uma prioridade, é uma necessidade. Eu costumo dizer que a nossa vida de oração é como se fosse o nosso oxigênio espiritual. A oração é a chave para você experimentar das bênçãos de Deus em cada área da sua vida. É uma chave. Mas não é orar como alguém tem o costume de fazer uma reza. Ou não é orar como alguém que tem o costume de apenas repetir frases, tem uma ladainha que ele repete diante de Deus, onde o seu coração não está envolvido ali, a sua vida não está envolvida ali, e você não está se relacionando com Deus efetivamente. Orar não é fazer uma reza, orar não é repetir frases para Deus. Deus não tem nenhum prazer nisso. Por que Deus teria prazer em você repetir a mesma coisa 10, 20, 30 vezes a mesma coisa para Ele? Por que será que seria isso que iria convencê-lo de fazer alguma coisa por você? Certamente não é pelo muito falar, ou pela repetição que somos ouvidos e respondidos nas nossas orações. Portanto, oração nos fala de um relacionamento com Deus vivo. A oração nos fala de um relacionamento com Deus pessoal, que quer ter intimidade conosco, que quer ter um relacionamento pessoal conosco. A oração nos fala do relacionamento do nosso espírito
com o Espírito de Deus. Porque Deus é Espírito, nós somos Espírito, e por sermos seres da mesma espécie, nós podemos ter comunhão, intimidade, relacionamento. Além disso, a sua vida de oração é uma arma poderosa para destruir as obras do diabo. A oração é uma arma poderosa para destruir as obras do inferno. E a oração também é uma chave que abre portas dos tesouros do céu para a vida de todo aquele que crê. Quantos querem desfrutar do melhor de Deus na sua vida? Então diga assim para o seu vizinho: você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a ter uma vida de oração. Tem uma frase muito comum na igreja que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então olhe para esse irmão bonito que está do seu lado aí. Fala assim para ele: o pastor Pedro pede para repetir. Não é porque ele é chato. Fala assim: porque eu amo demais. É sua confissão de fé aí. Amém? Diga assim: o pastor Pedro pede para repetir, porque o aprendizado vem pela repetição. Então diga assim: muita oração, muito poder. Mas eu não senti firmeza em você ainda não. Tem gente que não está falando. Diga para o seu vizinho: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quantos concordam com essa frase? Quem não concorda, levanta a mão. Você acabou de tacar uma pedra nesse irmão que está do seu lado aí. Por quê? Nós mesmos nos condenamos, na verdade. Porque nós somos os únicos responsáveis pela ausência de poder de Deus na nossa vida. Porque se a oração é a fonte de poder na vida da igreja, se a oração é a fonte de poder na nossa liderança, no nosso ministério, se a oração é a fonte de poder lá na sua célula, no seu casamento, enfim, se a oração é a chave para você viver uma vida cristã vitoriosa, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, então quem é o único responsável por não desfrutar disso? Você mesmo. Por quê? Porque não ora. Na verdade, poucas coisas são tão difíceis como orar. E poucas coisas são tão difíceis quanto continuar orando. Porque para de fato cultivarmos uma vida de oração, é necessário que haja perseverança. Porque nós sabemos que há resistências espirituais quando nós decidimos orar. Quando você decide orar, tudo acontece. É verdade ou não é verdade? O seu telefone não para de ficar endemoniado com o WhatsApp toda hora te chamando, e você, a sua mente vai logo pensando: o que será que estão falando comigo? Ou alguém te liga, ou de repente você começa a pensar na panela de feijão que você esqueceu no fogão, ou alguém toca a sua campainha de casa e a sua sogra com 3 malas grandes. Tudo acontece quando você decide orar. Mas é necessário que haja perseverança para que você cultive uma vida de oração. Porque quando há oração, há suprimento do céu, há milagres, há provisão, há prosperidade. Eu já te ensinei sobre a importância de falar amém. Tudo acontece quando há oração. Eu, por exemplo, não consigo imaginar um casal divorciar em oração. Eu sempre falo isso. Os dois estão orando juntos, têm uma vida de oração, um ministrando sobre o outro constantemente, e de repente, depois de um tempo de oração, eles dizem assim: é verdade, eu senti de Deus para divorciarmos. Isso existe, irmãos? Por que divorciam? Porque não oram. Por que divorciam? Exatamente porque não cultivam uma vida de oração. Cadê os casais aqui? Você, marido, deve abençoar a vida da sua esposa. Aproveite e faça isso agora.
Diga, estenda sua mão sobre ela e diga: você é como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Calma, Tiago, você não casou ainda não, só os casados. Então ajeita a tua vida, se tu quer profetizar. Mas não se distrai não, profetiza sobre o seu vizinho aí, sua esposa aliás. Diga para ela: você é como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Fala, crente, abra a boca, diga: não te faltará nada. Você é uma mulher abençoada, abra sua boca, profetiza sobre ela. Você, mulher, deveria abençoar o seu marido, orar junto com ele diariamente. Se você quer desfrutar da graça de Deus, do favor de Deus no seu casamento, amém? A nossa vida de oração é uma marca, é um teste. Nunca esqueça disso. Você está aqui comigo? A sua vida de oração é um teste. Ela mede o seu relacionamento com Deus. Aquele que não depende de Deus vive na carne. E viver na carne ou praticar obras da carne não é simplesmente fazer algo pecaminoso, escandaloso, cabeludo, obsceno. Quando você vive confiando na sua própria força, você está praticando obras da carne, está andando na carne. Portanto, quando é que você vive dependendo da sua própria força? Quando você não tem uma vida de oração. Por isso que a sua vida de oração é um teste, porque ela mede o seu nível de dependência de Deus. Acredite em mim, a sua dependência de Deus pode ser medida, a sua dependência de Deus pode ser verificada. A nossa vida de oração é o nosso teste, é o nosso dependenciômetro. Porque quem depende ora, quem depende precisa, quem depende de fato tem uma necessidade, e essa necessidade te leva a orar. Então, para ter uma vida de oração, você não precisa ler um livro de 30 passos para começar a orar, ou 77 princípios para ter uma vida de oração. O que te leva a orar é uma necessidade. Sabe por que talvez você não tenha tido uma vida de oração? Porque você está feliz em viver sem precisar de Deus, ou sem depender de Deus, e você tem confiado mais na sua própria força do que de fato na graça de Deus e no poder de Deus. Porque se houver uma profunda necessidade em você, naturalmente você vai orar. Então diga para o seu vizinho: a sua vida de oração é o seu dependenciômetro. E hoje eu quero compartilhar a palavra fazendo perguntas e respondendo perguntas que geralmente os irmãos costumam fazer. Eu coloquei essas perguntas aí na sua pastoral. Primeiro, se Deus já sabe do que eu preciso, por que eu preciso orar? Essa é uma pergunta muito comum. Mateus capítulo 6, no verso 8, a palavra diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Jesus de fato disse isso. Jesus está afirmando aqui: antes que você peça qualquer coisa, o Pai já conhece as suas necessidades. O Pai já sabe daquilo que você precisa. E é por isso que alguns irmãos concluem de forma equivocada assim: bom, uma vez que Deus já sabe do que eu preciso, então não preciso orar, então não há uma necessidade que eu ore. Mas essa conclusão não é bíblica, porque nem o próprio Senhor Jesus quis afirmar isso. O texto diz no próximo versículo, diz o quê? Portanto, está na minha versão assim: portanto, orai vós deste modo. O que quer dizer a palavra portanto? Em razão disso, concluindo a partir disso, ou tendo isso como base, portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Portanto, é importante fazermos uma conexão entre esses dois versículos. Preste atenção. Uma vez que o Pai já sabe, uma vez que o Pai já conhece, isso deveria te deixar mais motivado ainda para orar. Ou seja, uma vez que você sabe que o Pai conhece aquilo que você precisa, uma vez que você já sabe que o Pai conhece as suas necessidades, esse conhecimento deve te levar a ter uma convicção maior para orar, porque o Pai sabe, o Pai conhece, e Ele quer responder a sua oração, suprindo cada uma das suas necessidades. Mas por que precisamos orar? Simples, porque você precisa mostrar para Ele abertura para isso. Você precisa mostrar para Ele que você está aberto para receber. Você precisa mostrar para o Pai que você está pronto para ser abençoado. Estão compreendendo? Deus está dizendo para você: eu tenho todas essas bênçãos disponíveis para você. Eu tenho vida, sucesso, saúde, cura, a provisão disponível, salvação, libertação, santificação. Tudo isso já está disponível. E Deus está oferecendo isso para você. Mas você precisa dar uma resposta para Ele. Qual resposta você dá? Você abre o seu coração dizendo para o Pai: Pai, estou aberto para receber todas essas coisas do Senhor. Estou pronto para desfrutar de todas essas realidades. E Deus vai de fato liberar sobre você. Estão compreendendo? É preciso então que você se abra. É preciso que sempre haja o amém na sua boca. Eu quero te reforçar mais uma vez. Amém é a oração mais curta que existe. Quando você diz amém, você está fazendo uma oração. Todas as vezes que você abre a boca e diz amém, você está dizendo: Senhor, eu quero receber, eu estou aberto para receber, eu estou aberto para desfrutar disso. Quando você ouve a pregação da palavra, e essa pregação de fato testifica no seu coração, e há uma concordância no seu coração, você sente realmente a necessidade daquilo, e você diz amém. Você está fazendo uma oração, e há um poder espiritual nisso. Amém? Então, quando eu insisto com você, para você abrir a boca e dizer amém, é porque você precisa ter um espírito de oração. O amém precisa estar na sua boca o tempo inteiro. 3 João, no versículo 2. Queridos, João escreve o Evangelho e 3 epístolas. E essa epístola, a última, ele escreveu já no final da sua vida, bem velhinho. Ele foi aquele apóstolo que de fato deitou no peito de Jesus, ouviu a batida do coração do Senhor, e ele certamente conhecia a vontade do Pai. Depois de andar com Deus uma vida inteira, ele conhece a vontade do Pai. E ele sabe que a vontade do Pai é de nos abençoar. Ele sabia que Jesus curava enfermos. Ele sabia que Jesus, ele não trouxe pobreza, pelo contrário, ele multiplicou o suprimento. Ele multiplicou pães e peixes. João, ele conhecia a vontade do Pai de suprir necessidades, trazer recursos e não de trazer miséria. João sabia que Jesus veio para trazer saúde e não enfermidade. Engraçado isso. Como que alguns podem pensar que Deus coloca doenças e enfermidades na vida das pessoas, se Jesus nos evangelhos sempre curava enfermos e nunca colocou enfermidade sobre ninguém? É incoerente. Se a própria palavra diz que verdadeiramente Ele já levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, por que Ele de fato vai levar sobre si nossas doenças, e o Pai vai lá no baú do inferno, cheio de doença, e colocar sobre o seu povo, para ensinar o seu povo alguma lição? Deus não precisa usar o baú do inferno para te ensinar lição nenhuma. Ele já nos deu a sua palavra para isso. É sua palavra que nos ensina, é sua palavra que nos exorta. Amém?
nós somos pastoreados, apacentados pela palavra. Diga amém, meu irmão. Jesus nos evangelhos sempre cura, nunca enviou doença para ninguém. E olha que tem algumas pessoas que, se eu fosse Jesus, mandava uma leprazinha nelas. Mas Jesus nunca trouxe enfermidade sobre ninguém. E eu sei que tem alguns irmãos que pensam que as pragas que tem na sua vida foi Deus que mandou. Mas preste atenção, a vontade de Deus é sempre curar. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. João sabia disso, João conhecia isso, porque João tinha intimidade com o Senhor. E olha o que ele diz para o seu discípulo chamado Gaio: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Em outras versões vai estar: faço votos, ou eu tenho um desejo profundo. E eu gosto mais dessa versão, que está mais próxima do original, na NVI, como está projetado aqui, que diz: eu oro. João está orando aqui, preste atenção. Ele está mais do que fazendo votos, ele está mais do que desejando, ele está colocando isso em oração diante de Deus. E o texto fala o quê? Preste atenção: eu oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma, ou que você seja próspero, assim como a sua alma é próspera. Qual que é a vontade de Deus então para nós? Prosperidade e saúde. Pastor, então você crê nesse negócio do evangelho da prosperidade? Eu não creio nessa besteira do evangelho da prosperidade, mas eu creio que de fato, se vivemos a plenitude do evangelho, nós vamos ter prosperidade. E o que é prosperidade? É ter todas as nossas necessidades supridas, e você ainda tem para abençoar outras pessoas, e viver uma vida de saúde. João está orando por isso aqui. Então não é algo automático, e é isso que eu quero te alertar. Você precisa orar sobre isso, porque algumas pessoas pensam: se Deus quer que eu prospere, então eu vou prosperar. Se Deus quer que eu seja próspero, então eu serei próspero. Mas não é assim que funciona. Você precisa ter um amém na sua boca para a vontade de Deus. Amém? E João, no final da sua vida, ao escrever a sua epístola, sabia disso. Ele sabia que era necessário orar. O que está acontecendo aqui, Jesus? É a glória entrando. Ele sabia que é necessário orar. E você hoje acha que pode abrir mão disso. Você precisa aprender a orar a respeito de tudo. Você deveria orar a respeito de tudo. E João diz: eu quero que você seja próspero e saudável, do mesmo jeito que você é próspero na sua alma. Por que João diz que Gaio era próspero na sua alma? Porque ele era alguém que tinha revelação, ele era alguém que tinha experimentado do Senhor. Mas João está dizendo: eu quero que você também experimente saúde física, do mesmo jeito que você é saudável na sua alma. Então, se você não crê em cura, se você não crê em prosperidade, você pode estar interiormente saudável, espiritualmente saudável, mas por não crer, você pode não experimentar isso na sua vida física. Eu quero dizer para você que as coisas não são automáticas. Você precisa fazer como João, você precisa orar. Só que muitos irmãos são bloqueados para orar. Por quê? Porque possuem conceitos errados na mente. Muitos irmãos se sentem bloqueados a orar por causa de ensinos errados na mente. Por que alguns irmãos não oram? O primeiro motivo é esse: porque acham que é desnecessário orar, porque acham que não deveriam orar a respeito de tudo.
Se Deus já sabe, por que eu vou falar para Ele? Se Deus já conhece, por que eu vou falar da minha necessidade para Ele? Se Ele não está fazendo, é porque Ele não quer fazer. Se Ele não está me dando, é porque não é da sua vontade me dar. Não é o que Ele quer, preste atenção. Quando você diz amém, e quando você faz uma oração, é como se você estivesse se abrindo para receber aquilo que Deus já colocou disponível para você. É importante que você entenda isso. Deuteronômio capítulo 9, aliás, Daniel, capítulo 9, versículo 2, olha que texto interessante. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. O profeta Daniel, lendo os livros do profeta Jeremias, fazendo contas, percebeu que o tempo que o povo de Deus ficaria ali, naquele tempo, era de 70 anos cativos. E o que Daniel fez? Depois que ele descobriu que os 70 anos haviam se concluído, através da leitura do livro de Jeremias, diz a Bíblia que Daniel chamou o povo e convocou o povo para uma festa. Foi isso que diz o texto? Sim ou não? E chamou o povo para celebrar, para comemorar, já que os 70 anos já haviam se concluído, já que ele havia de fato descoberto isso. Agora nós vamos só aguardar e ver o que vai acontecer, porque já se cumpriram os 70 anos de acordo com a profeta de Jeremias. Foi isso que Daniel fez, sim ou não? Olha o que o texto diz que ele fez no verso 3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Preste atenção. Quando ele entendeu que a vontade de Deus era que 70 anos, depois de 70 anos, o povo de Deus ficaria livre do cativeiro, Daniel, ele foi orar, ele se colocou diante de Deus. Por que Daniel fez isso? Porque não é automático. Entendi, Deus falou que era apenas 70 anos, agora seremos libertos, então nós não teremos que fazer mais nada. Já entendi, Deus quer me fazer próspero, então não preciso fazer mais nada. Compreendi, Deus quer que eu tenha cura, que eu viva em saúde, então não preciso orar a respeito de cura. Preste atenção, você leu a Bíblia, você entendeu a vontade de Deus para você, que todo homem deve ser salvo, mas às vezes por ter uma atitude de passividade, e por causa de um espírito de engano na sua mente, o que você faz? A vontade de Deus é salvar todo homem, mas se Deus não salvar o Zé, é porque talvez Deus não queira salvá-lo. Está errado. A sua atitude tem que ser: a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. O Zé ainda não foi salvo, então eu vou orar pela salvação do Zé. Só que o problema é que muitos de nós ficamos passivos, paralisados, anestesiados. Deus ainda não salvou o Zé, então você precisa orar pelo Zé, para que de fato você desfrute dessa realidade. O que você quer do Senhor nesses dias? Eu estou te perguntando. O que você precisa da parte de Deus? Se for da vontade de Deus aquela promoção, não, ore por ela. Se for da vontade de Deus que eu passe naquele concurso, não, ore para que você passe naquele concurso. Você deveria orar a respeito de tudo. E uma vez que você entende que a vontade de Deus está na sua palavra, e que a vontade de Deus é te abençoar, você passa a ter mais convicção para orar a respeito de tudo, porque você não precisa persuadir um Deus que está resistindo em te abençoar. Não, Ele já está com a sua mão estendida para abençoar você.
Ele já está pronto para te abençoar. Na verdade, Deus está mais pronto para te abençoar do que você em ser abençoado por Ele. Aí você fala: eu só quero receber. Por quê? Porque Ele já quer te dar. Diga amém. Deus quer que você se achegue diante dEle. Segunda pergunta: para vencer a carne eu preciso orar? Ou alguém poderia perguntar: pastor, a oração tem o poder de vencer a carne? Tem, sobre muitos aspectos, mas eu quero falar nessa noite especificamente de um aspecto. Tiago capítulo 4, no verso 1, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Verso 2: vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Olha que texto interessante. O que Tiago está dizendo é o seguinte: é carnalidade sair por aí brigando, é carnalidade sair por aí arrumando confusões, é carnalidade sair por aí arrumando contendas, invejando, cobiçando o que é do outro. Isso é carne, Tiago diz. E Tiago está dizendo: sabe por que vocês são tão carnais assim? Porque vocês não pedem. Quando você ora, você recebe poder celestial. Quando você ora, algo da parte de Deus é colocado em você. Quando você ora, você está bebendo da graça de Deus. Quando você ora, você está recebendo o suprimento do Espírito. Isso fortalece você diante das tentações do diabo. Quantos querem vencer a carne aqui? Você precisa orar. Por que quando você ora você vence a carne? Porque Tiago está dizendo o seguinte: quando você deseja o que é do outro, você está sendo carnal. Aí Tiago diz: você não precisa cobiçar, é só pedir. Você não precisa ter inveja do outro, é só pedir que eu dou para você. Você não precisa roubar, pede que eu te dou. É isso que Tiago está dizendo. Apenas peça. Se pedir, Deus faz. Mas fale como homem de Deus, como mulher de Deus, fale com o seu Deus. Qual que é o segredo para ter um casamento abençoado? Pede para Deus. O casal que sabe pedir para de brigar. O casal que tem uma vida de oração para de brigar. Você não precisa ler muitos livros sobre casamento para ter um casamento abençoado. Você não precisa aprender muito sobre como ter uma boa comunicação, os papéis de cada cônjuge. Você não precisa fazer muita coisa e nem muitos cursos. Você pode até aprender muito sobre casamento e te incentivo que faça mesmo. Mas o mais importante que você precisa aprender para ter um casamento abençoado é orar. Eu não sei porque eu estou falando tanto de casamento aqui, mas a chave para ter um casamento abençoado é qual? Pedir. Qual é o marido que você quer ter? Peça para Deus. Qual é a mulher que você quer ter? Peça para Deus. Eu nem estou falando para os solteiros não, estou falando para os casados mesmo. Você já pediu para Deus o marido que você quer ter? Você já pediu para Deus a esposa que você quer ter? Você não tem que guerrear e nem brigar, você só tem que pedir. Você não tem que ficar falando na orelha dele, você só tem que pedir. Você não tem que ficar discutindo com ela, insistindo com ela, você tem que pedir. É só pedir. Simples, peça. Segundo Samuel, no capítulo 12, verso 7, um dia, Davi passeando no seu terraço de casa, olhou para o vizinho, para a casa do vizinho, encontrou a esposa do vizinho tomando banho. Ele viu e se encheu de cobiça. Trouxe aquela mulher para o palácio, teve uma relação com aquela mulher ficou grávida de Davi, só que ela era casada com Urias.
Davi deu um jeito de matar o marido dela. Tudo assim, debaixo dos panos. E rapidamente se casou com ela. E Deus manda o profeta falar com Davi. Davi é o seguinte: tem um homem muito rico em Israel, com milhares de ovelhas, e o vizinho dele tinha apenas uma só. Um dia, um amigo dele chega de viagem, e ele queria fazer uma festa para esse amigo, mas não queria matar nenhuma das suas milhares de ovelhas. Ele matou a do vizinho, que tinha apenas uma ovelha, para fazer um banquete de festa para o seu amigo. Davi falou: me fala quem é esse sujeito, porque de hoje ele não passa, vai morrer. O que o profeta diz? É você, Davi. Você é esse homem. E Natã, o profeta, diz o quê? Olha o verso 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi o rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Olha o verso 8, preste atenção: dei a você a casa e as mulheres do seu senhor, dei a você a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Em outras palavras, era só você me pedir que eu dava para você. Natã está dizendo: ele te deu tudo. Você era um pastorzinho de ovelha esquecido, ele te tirou por detrás das malhadas, te colocou para sentar no trono, te fez vencedor de batalhas, te cobriu de ouro, de prosperidade, de glória, te deu vitória nas guerras. Ele te deu tudo, mas mesmo te dando tudo, você ainda achou que era pouco. Presta atenção, é isso que Deus está falando com você nessa noite. Se você acha que aquilo que você tem é pouco, e você está cobiçando aquilo que é dos outros, Deus está falando com você: fala comigo que eu te dou mais. Você não está satisfeito ainda, você quer mais, eu vou dar mais para você. Mas você não precisa desejar aquilo que é do outro. Peça que eu te dou. Ninguém diz amém aqui, Jesus. E é assim que você vai vencer a carne. E é assim que você vai vencer a cobiça. É assim que você vai vencer a inveja. Nenhum líder de célula precisa ter inveja da célula do outro. Peça a multiplicação da sua célula. O problema é que você quer ser um bom líder na força do braço e talvez nunca pediu para que Deus multiplique a sua célula. Peça que Ele te dá. É simples, é apenas pedir. Não precisa cobiçar. O problema é que você prefere invejar, cobiçar, desejar. Alguns preferem ir lá e roubar. Mas você não tem que andar na carne, porque o Senhor já te deu tudo que você precisa. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Pede. O que pode despertar a carne em você? Alguém que tem algo que você não tem, que você deseja. Então peça. O que pode despertar a carne em você? Alguém que fica te atormentando o tempo inteiro e não muda de vida. Apenas peça. Deus muda ele. Não há nada que Ele não possa fazer. O Senhor está te dizendo nessa noite: se você não está contente com o que você tem, eu posso te dar mais ainda. Terceira pergunta, ou afirmação: muitos de nós oramos, mesmo inconscientes, confiando em um tipo de merecimento pessoal. Em outras palavras, você não pode receber nada da parte de Deus se você estiver cheio de justiça própria. Se você acha que é merecedor daquilo, você não recebe. Essa é a graça do Novo Testamento. Quem não merece é que vai ser abençoado. Aquele que se julga merecedor já saiu da posição da bênção. Pastor, eu não acho que eu mereço. Ok, mas Jesus nos deu algumas pistas de coisas em que nós confiamos, e que no final das contas, essa confiança na verdade é uma confiança naquilo que você pode fazer. Mateus capítulo 6, verso 5, o texto diz: e quando orardes, não sejais como os hipócritas,
pois gostam de orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Ou gostam de fazer orações longas, que Jesus fala sobre isso no capítulo 23. Tem irmãos que gostam de fazer oração comprida, porque acha que a oração longa é a oração que Deus vai ouvir. Então ele ora: Senhor meu Deus, meu Pai, meu Pai, meu Deus, meu Deus, meu Pai, Senhor meu Pai, meu Deus. Porque ele pensa que ele será ouvido por ter uma oração tão grande assim. Preste atenção. A oração não é poderosa porque ela é cumprida. A sua oração não é forte pelo muito falar. Na verdade, essa é só uma maneira de você confiar na sua carne. Não é a oração que tem poder, é Ele que tem poder. Você não tem que ter fé na oração, você tem que ter fé no poder de Deus. Você não tem que ter fé na fé, é fé na graça, é fé no poder. Vocês estão compreendendo a diferença disso? Às vezes, é até bom que você faça orações curtas, para que você não confie na sua oração, mas para que você confie na graça e no poder de Deus. Porque quem tem poder não é a oração, é o Senhor Jesus. Aí você tem que mudar então o seu conceito de oração, porque muitos infelizmente acreditam que o poder está na oração em si. E o texto continua dizendo: mas tu, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Aqui está outro problema, porque há pessoas que pensam que por repetir aquilo dezenas de vezes diante de Deus, é ali que está o poder. Mas Jesus está dizendo que o poder não é na repetição. E aí ele acha que por já ter repetido aquilo tantas vezes diante de Deus, ele tem algum mérito. Preste atenção, queridos, isso em outras palavras se chama justiça própria. Você passa a confiar na sua performance de oração, e aí a sua vida de oração deixa de ser um desfrute e passa a ser algo em que você tem mérito. Já viu crente que tem mérito por orar? O problema é que ele sai da oração pior do que ele estava antes, porque ele sai do quarto de oração tão cheio de si, achando que pode apontar o dedo na cara dos outros que talvez não oram o tanto que ele acha que os outros deveriam orar. Tem gente que quanto mais ora, pior fica, porque ele passa a confiar no seu mérito. E outros pensam que só oração alta é que Deus ouve. Só quando você ora em voz alta. Se é um probleminha, você ora baixinho de um jeitinho. Mas quando é um problemão, você coloca até o pé para trás. Lá vai. Agora segura, Deus. Está tudo errado, pastor, então? Eu não posso orar alto? Eu não posso orar longo? Eu não posso orar muito? Eu não posso orar de forma repetida? Engano seu, você pode tudo. Jesus fez tudo isso. O que ele fez lá na cruz? Vou te mostrar, Mateus capítulo 27, verso 45, projeta aqui para mim, diz o quê? E houve trevas sobre toda a terra, no meio-dia, às 3 horas da tarde, verso 46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. O que Jesus fez? Gritou, bradou. Você pode gritar também, está liberado. Mateus capítulo 26, versículo 44, projeta lá. Mateus capítulo 26, verso 44. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo o quê? As mesmas palavras. Você não fica chocado com isso não? Jesus fala assim: quando orardes, não use vãs repetições. Mas acabamos de ler que ele mesmo repetiu 3 vezes as mesmas palavras.
Porque o problema não é repetir. O problema não é fazer orações longas. O problema não é você gritar. O problema não é você orar em voz alta. Apesar de que normalmente a oração de Jesus eram orações mais curtas. Como que foi a oração de multiplicação dos pães que Jesus fez? Imagina só, Diógenes. Você vai ter que orar pela multiplicação de pães. O que você vai orar? Você já fica em crise. Que oração que é essa que multiplica pão? Deve ser uma oração muito forte. Deve ser uma oração muito poderosa. Estão compreendendo? Qual foi a oração que Jesus fez? Pai, obrigado. Eu te dou graças. Presta atenção. Jesus não fez uma oração da fé. Para multiplicar pães e peixes, Jesus fez uma oração de ações de graças. Aquela oração que você despreza antes de fazer uma refeição. Pai, obrigado por esse alimento. Pai, obrigado pela sua provisão. Foi essa oração que Jesus fez, simples, para que os pães e peixes fossem multiplicados. Aí te convidam para ir lá ressuscitar Lázaro. O problema é que já era o 4º dia, já estava fedendo. Se fosse você convidado para fazer essa oração, meus irmãos, primeiro ia segurar. Imagina, me convidar para fazer uma oração para ressuscitar morto no velório. Eu ia convocar toda a igreja para orar, disparar no WhatsApp intercessores, aleluia. Ia levar comigo toda a equipe pastoral para o velório. Sim ou não? Ia jejuar até virar Olívia Palito, até virar bacalhau da Noruega, orar, até cuspir o cano da boca. Segurar naquele caixão. Foi assim que Jesus fez. O que Jesus fez? Lázaro, sai para fora. O mais engraçado, 2 sílabas, só, nada mais. O mais engraçado que essa oração no hebraico é uma palavra só. Come. Levanta-se. Sai para fora. Preste atenção. Mas Jesus também fez orações longas. João capítulo 17. Uma oração de Jesus, 26 versículos. Uma oração longa, sim ou não? O mais engraçado é que João memorizou para depois escrever a oração que Jesus fez. Será que um dia, se for preciso escrever algum livro sobre mim, você tem memorizado as minhas orações para você escrevê-las? Mentira, você nem lembra o que eu preguei domingo passado? Você vai lembrar da oração que eu fiz? Eu estou aqui insistindo para você falar amém. Você nem lembra o que eu preguei no último domingo? Pois João lembrou a oração que Jesus fez, 26 versículos, oração pausada, oração longa. Jesus está falando nada de orações longas, nada de orações repetitivas. Ele está falando para você não confiar no seu poder vocal, para você não confiar numa oração cumprida que você é capaz de fazer. No entanto, você pode fazer tudo isso, mas continue confiando em Cristo e não na sua oração. Não é uma confiança na oração por ela mesma, mas é uma confiança no poder de Deus. E dessa forma você rejeita toda a justiça própria. Por quê? Porque tem gente que pensa que foi ouvido porque gritou. Tem gente que pensa que foi ouvido porque falou bonito na oração. Tem gente que pensa que foi ouvido porque sentiu algo. Tem gente que pensa que foi ouvido porque repetiu aquilo tantas vezes diante de Deus. Mas não é por isso que você será ouvido. Você é ouvido na sua oração porque você orou confiando na justiça de Cristo, no nome de Jesus. Quando você ora no nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando. Então você tem que ter muito cuidado com justiça própria.
Porque em outras palavras você está dizendo: eu mereço. A questão é que às vezes é algo sutil. A atitude dos fariseus demonstrava justiça própria. Qual atitude? Oração longa. Qual atitude? Oração barulhenta. Qual atitude? Oração bonita, oração repetida. Jesus disse: existe algo de errado com vocês, mas vocês também podem fazer tudo isso tendo um coração certo. Mas confiem na justiça de Cristo e não na performance de oração de vocês. Quarta pergunta: como Deus pode ouvir a oração de alguém como eu? Sou pecador demais, pastor. Eu erro demais. Como que Deus pode ouvir a oração de alguém como eu? Muitos irmãos pensam assim. Não é que eles pensam que não adianta orar porque Deus não ouve. Na verdade, eles pensam que eles são pecadores demais para orar. Então eles têm que procurar algum pastor. Eles têm que procurar alguém muito santo. Porque você sabe, pastor, quantas vezes eu já ouvi isso? Pastor, você está mais assim com Deus. Ele pensa que ele não é tão santo assim. Então ele precisa procurar alguém que é mais santo do que ele, que de fato a oração daquela pessoa será ouvida. Mas essa é uma estratégia do diabo para te impedir de orar. Porque você não precisa orar confiando na sua justiça. Você não deve orar confiando na sua santidade. Você precisa orar confiando na justiça de Cristo. Quantos entendem isso? A sua justiça não é mais a sua obra. A sua justiça não é mais o seu comportamento. A sua justiça não é mais o seu mérito. A sua justiça hoje é uma pessoa, é Cristo. Já falei isso outras vezes, mas eu não me importo de repetir. É fácil entender a religião. Aquele que se comportar bem será abençoado. Aquele que não se comporta bem está enrolado com Deus. Qualquer um entende isso. Para compreender a religião não é necessário revelação, mas para entender o Evangelho é necessário revelação no Espírito. E você tem que meditar no Evangelho constantemente. Romanos capítulo 5, verso 19 diz: porque assim como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Você se tornou pecador porque pecou pela primeira vez? Você se tornou pecador porque Adão pecou. Adão pecou e transferiu o seu pecado para o seu filho, que transferiu para o seu filho, até que chegou até você. Diga comigo: eu me tornei pecador, porque um homem pecou. Diga Adão. Mas preste atenção, o princípio da justiça é o mesmo. Assim também pela obediência de um só, muitos foram constituídos justos. Por que você se tornou pecador? Porque você pecou? Não, porque Adão pecou. Essa é a lógica bíblica. Da mesma forma, você não se tornou justo porque você obedeceu. Você se tornou justo porque Cristo obedeceu no seu lugar. Você é justo hoje não porque você praticou a justiça. Você é justo hoje porque Cristo praticou a justiça por você. Essa é a base que você deve orar. Amém, irmãos? E assim você terá fé para receber. Porque aquele que não tem convicção do dom da justiça não tem fé para pedir nada para Deus. Porque o diabo te acusa o tempo inteiro na mente: você não vai receber, essa porta não vai se abrir, não adianta pedir, Deus não vai te ouvir. Quem é você para pedir isso para Deus? Olha o seu casamento, olha a sua vida, olha a sua casa. Você acredita, infelizmente, que a sua justiça é o seu comportamento e por isso você não terá fé para orar. A maneira como o diabo mina a sua fé é te enchendo de culpa, de condenação e de sentimento de inferioridade. Mas quando você se ajoelha e fala: Pai, eu estou aqui não confiando na minha justiça, mas eu estou confiando na justiça que eu já recebi de Cristo. Nessa hora você está alegrando o coração do Pai.
porque você está mostrando Jesus para Deus. Isso é uma revelação, irmãos. Sabe quando você provoca um sorriso no coração do Pai? Quando você apresenta Cristo para Ele. Quando você ora no nome de Jesus, você está chegando diante do Pai em Cristo. E nesse momento o Pai abre um sorriso para você. Mas todas as vezes que você confia no seu volume de voz, na repetição da sua oração, na duração da sua oração, ou no tamanho do seu jejum, você está cheio de justiça própria. Mas você pode confiar na justiça de Cristo, e as portas serão abertas diante de você. Quinta pergunta e última: pastor, mas será que eu devo ficar orando por mim mesmo? Será que eu posso ficar pedindo coisas para mim? Isso não é sinal de egoísmo? Eu pedir coisas para mim mesmo? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes, ou Jabez, orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Olha esse texto aí que nós abrimos na sua Bíblia aí. Quantas vezes ele falou o eu ali oblíquo? Me fala, quantas vezes? Vamos contar aí. Ora, tomara que uma vez, me alargue as fronteiras, me alargue as fronteiras, 2 vezes, e seja comigo, 3 vezes, a tua mão me preserves do mal, 4ª vez, de modo que não me sobrevenha aflição, 5 vezes. E a Bíblia fala o que a respeito dele? Olha o verso 9. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Era um homem egoísta, que a Bíblia diz? Era um homem carnal, que a Bíblia diz? Sim ou não? Que só pensava em si? Ele foi um homem ilustre, honrado, respeitado. Por quê? Simplesmente porque ele pediu para que Deus desse algo para ele. Sabe quem é honrado por Deus? É aquele que pede. Jesus disse: todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e aquele que bate, a porta será aberta para ele. Essa é uma promessa de Deus para você. Vamos ler todos juntos o verso 10 em uma só voz bem forte. Vamos lá? Diz assim: Jabes orou a Deus de Israel, bem forte, vamos fazer essa oração dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o que o texto diz? E Deus atendeu ao seu pedido. Aleluia. E para encerrar, Romanos capítulo 8, verso 32. Abra lá comigo, que eu quero te ensinar algo poderoso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Não, você não está aqui comigo não. Tem alguém aqui comigo ou já foram jantar, irmãos? Vamos ler todos juntos em uma só voz, bem forte, para esse lugar tremer. Vamos lá? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, por esforço, por mérito, por graça, todas as coisas? Qual que é a lógica aqui? Em primeiro lugar, se o pai não negou a você o seu próprio filho amado, o que ele vai negar para você agora? Preste atenção, crente, você está aqui comigo? Se ele não negou para você o próprio filho, ele não negará nada a você. Segundo lugar,
A segunda lógica: se o pai deu o próprio filho, quanto que ele deu o próprio filho a você? Quando você estava perdido. Se você sendo inimigo dele, ele te deu o filho dele, imagine agora, você sendo filho, ele não vai negar nada a você. Não, você não está entendendo isso. Naquele tempo, Diógenes, você era inimigo de Deus. Naquele tempo, você odiava as coisas de Deus. Naquele tempo que você não era nem um pouco amável, o Pai olhou para você com olhos de amor e entregou a você o próprio filho. E hoje você é filho. Portanto, as dispensas celestiais estão abertas para você. Vou dizer mais uma vez, o céu está aberto para você. Você não entendeu isso ainda? Há uma dispensa aberta para você. Não há nada que ele vai negar a você. E a terceira lógica: se o pai negou para você o filho que custou tudo, vai negar algo para você que não custa nada? Irmãos, a vida cristã envolve esses aspectos básicos e simples que muitos ignoram por serem tão simples. O maná todos os dias, ter uma palavra revelada queimando no seu coração é vital para você, mas também é muito importante que você aprenda a orar e que você cultive uma vida de oração. Todos os dias você precisa de suprimento celestial. Todos os dias você precisa beber dessa graça. Todos os dias você precisa comer dele, beber dele, porque já está disponível para você. Você não precisa andar mais com inveja de ninguém. Você não precisa cobiçar mais nada do que é do outro. Você só tem que pedir: peça que eu te dou. Você, se não tem o suficiente, peça que eu dou para você. O Pai está dizendo: eu tenho algo reservado para você. Peça para mim que eu te darei. Há uma provisão celestial para você. Há uma provisão celestial para sua casa, para sua família. Não fica com a boca fechada não, crente. Diz amém. Porque você está dizendo: eu creio nisso, eu me aproprio disso, eu tomo posse. Você foi feito filho, você foi feito herdeiro. Hoje você tem ousadia, você foi justificado pela fé. E você pode dizer amém. E quando você se achega diante do Pai, você se achega diante do Pai em Cristo, porque você está indo no nome dEle. Você está indo como se Cristo estivesse indo. Deus não pode negar nada para o seu Filho Jesus Cristo. Ele não te negará nada, porque você é filho. Quando você tem fé para orar, se coloque de pé no seu lugar. Erga sua mão para o Pai nessa hora, o mais alto que você puder. Abra os seus lábios. Favorecido sou.